Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Rusilane e nós vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Contabilidade. Ok? Tudo jóia com vocês? Então vamos lá. Antes disso, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, cabelos castanhos, com algumas mechas douradas. Estou vestindo camisa branca com algumas rosas nela. Estou com vestido de calça rosa e sapatos pretos. Ok? Então, vamos iniciar aqui nossa aula. Hoje vocês vão aprender sobre escrituração contábil. Isso mesmo, lembrando que nós estamos estudando aqui a unidade 3, viu? Nós vamos dividir em aula 3.1 e aula 3.2. Então, agora vamos estudar sobre os livros contábeis, que está dentro da escrituração contábil. Ok? Vamos lá então, gente. Vamos começar com o que é a escrituração contábil, tá? Vamos ver os conceitos aqui. Ele é o quê? Ele é o registro cronológico, tá? E específico de natureza de todos os fatos que ocorrem na agenda. Ou seja, nada mais é, tá, do que aquele registro das operações. Então, o que seria a escrituração? A escrituração, gente, ela visa o quê? Registrar cada operação que ocorre na empresa. Ou seja, numa compra de mercadoria ou venda de mercadoria, numa compra de veículo, todas essas se chamam de operações que são realizadas na empresa. E, através da escrituração contábil, a gente tem que fazer este registro, ok? Temos aqui tanto operações simples quanto operações complexas. Um exemplo de operação simples, a própria mercadoria para revenda, como eu falei. Já o que seria mais complexo, temos um pagamento de impostos com juros, ou seja, você foi pagar ali, né, perdeu a data e acabou atrasando lá e tem que pagar uns juros. Opa, isso daí já seria um lançamento um pouco mais complexo. Ou mesmo quando você vai dividir, você paga uma parte em dinheiro, outra parte em cheque. Aí já seriam lançamentos considerados mais complexos. Mas vocês vão ver que isso daí é moleza, vocês vão sair facinho dessa. Então, onde que está, né, em qual lei que institui sobre a escrituração contábil? Temos ali no artigo, vamos mostrar aqui, 11.179, que aborda o empresário e a sociedade empresária são que obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar, tá, anualmente o balanço patrimonial e o de resultado. Então, como está dizendo aqui, segundo o Código Civil, toda sociedade empresária deve ser obrigada, tá, a seguir um sistema de contabilidade, ou seja, tem que fazer essas escriturações contábeis. E lógico que essa escrituração deve ser uniforme, tá? E nós vamos ver, inclusive, quais são os livros obrigatórios. Tem exceção? Sim, temos exceção aqui com produtor rural e os pequenos, no caso empresário, que é o microempreendedor individual, tá? Então, o MEI e o produtor rural, ele está dispensado dessa obrigatoriedade. Perfeito? Então, vamos ver agora quais são os livros contábeis. Antes de explicar quais são os livros contábeis, vamos mostrar aqui qual seria essa classificação, tá? Eles são classificados de acordo com a sua utilidade, natureza e finalidade. Então, temos o livro aqui, que é considerado principal. O que seria esse principal? Ele é comum a todos, ok? Temos o auxiliar, ou seja, ele vem auxiliar, já está bem claro aí, o principal. Vamos dar uns exemplos lá, como o livro caixa, que ele é considerado um auxiliar. Auxiliar do qual? Poderia ser auxiliar do livro diário, por exemplo. Temos o cronológico. Por que seria cronológico? Porque ele deve ser registrado dia a dia, ou seja, todos os fatos, tá, devem ser registrados de forma cronológica. Ou seja, você não vai pensar que a operação ocorreu, fiz uma compra de mercadoria no dia 10.
E quando foi no dia 20, fez outra compra de mercadoria. Ah, não, peraí, eu vou registrar primeiro essa do dia 20 aqui, já que eu esqueci do dia 10, e depois eu vou e registro do dia 10. Negativo. Tem que ser na sequência, tá? Registrei, ocorreu uma operação no dia 10, vou registrar dia 10, dia 11, vou registrar dia 12 e assim sucessivamente. Temos aqui os livros sistemáticos e obrigatório. Sistemático é aqueles, se for observar, que realmente segue um sistema, tá? Como é um exemplo de livro sistemático? A gente tem um livro Razão. Esse livro Razão, ele é dividido para cada livro uma conta. Por isso que ele segue um sistema. Então, é um dos exemplos aqui para característica de sistemático. E o obrigatório, né, é para aqueles que devem, conforme a lei, seguir, deve ser registrado conforme a lei, ou seja, determinada empresa tem que registrar aquele livro. Então, esse seria por ser obrigatório. A gente vai ver que vai ter alguns que são obrigatórios e outros facultativos. Como eu já falei, existe o facultativo também. Vamos explicar aqui o que seria o livro diário, tá? O livro diário, ele tem algumas características. Já expliquei o que significa cada característica, mas vamos falar esse livro principal aqui, gente. O livro diário nada mais é do que aquele livro que ele é realmente toda empresa, com aquelas duas exceções que eu já falei, devem seguir, devem registrar suas operações neste livro. Então, o livro, ele é obrigatório pelo Código Civil. Ele é considerado um livro principal, porque, como eu já falei, ele também, né, além de praticamente ser comum a todas as empresas, ele registra todos os fatos contábeis da empresa. Não apenas uma operação ou outra. Tem alguns livros que, por exemplo, o livro caixa, a gente vai ver que ele só registra os lançamentos, os recebimentos e pagamentos do caixa. Aqui não. Aqui tem que ser todos os fatos contábeis. Ele é comum, como eu falei, né, para todas as empresas. E uma das características principais, ele é cronológico. Já expliquei para vocês o que seria, né, a característica de ordem cronológica. Deve seguir, os fatos devem ser registrados diariamente. Vamos a mais outras características do nosso livro diário. Ele existe umas formalidades que devem ser seguidas, que são as formalidades extrínsecas e intrínsecas. Alguns falam, como é que eu vou saber quais são as extrínsecas e intrínsecas? Pensa assim, se essa extrínseca, já está falando, fora do livro, né? Algumas características fora. Intrínseca, já posso entender que algumas que são exigidas dentro do livro. Então, quais seriam essas características? As extrínsecas, ela deve ser o quê? Deve ser encadernado, tá? Gente, só um adendo aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. Um adendo. Esse livro, essas regras ainda são seguidas, tá? Por quê? Ela era uma lei mais antiga e ainda tem essas exigências quando os livros ainda eram físicos. Só que hoje em dia pode ser, nós até vimos lá na escrituração, pode ser tanto automatizada quanto manualmente, ou seja, quanto no livro no livro físico mesmo, tá? Então, por isso que ainda tem essas regras. Quando é mecanizada, precisa de algumas situações, mas outras a gente vai ver que já não se aplicaria nessa quando é automatizada, ou mecanizada, como eles falam, ok? Então, vamos seguir aqui essas regras que são contadas, ou são exigidas, né? Na verdade. Então, o livro aqui, como eu falei, nas formas extrínsecas, fora do livro, vocês começam a pensar assim, deve ser encadernado o livro, as folhas devem ser numeradas, tá? Então, né, vai colocar uma folha ali 1, depois pular para a folha 3, depois 5, não. E sequência, logicamente, sequencial. Esse livro deve ser autenticado lá na Junta Comercial do Estado, quando se trata de empresas mercantis, ou lá no registro de civil de pessoas jurídicas, quando se trata de empresas civis, tá? E, por último, deve possuir termo de abertura e de encerramento. Então, todo livro lá diário tem que ter o termo tanto de abertura, explicando lá quando foi aberto aquele livro, né? E no seu momento também de encerramento dos registros. Já o que seriam exigidos
nas formalidades intrínsecas, ou seja, que seria mais ou menos dentro do livro, né? Eles devem ser o quê? Escriturados em ordem cronológica, já explicamos isso, sequencialmente. Não deve conter rasuras, emendas, borrões, linhas em brancos, entrelinhas ou folhas em brancos, tá? Isso aqui é para evitar, lógico, que tenha fraude, né? É muito simples, eu deixo uma página lá em branco, aí depois acabo fazendo os lançamentos fantasma ali para tentar enganar ali o leão, o governo, algo do tipo. Então, não, né, gente? Deve seguir certinho, sem nenhuma rasura ou algo do tipo. E essa escrituração também, ela deve ser feita que em método uniforme, em língua e moedas nacionais. Então, nada de registrar valores ali em dólar, em euro, algo do tipo. Não, tem que ser na língua portuguesa e aqui, né, na nossa moeda, que é o real, ok? Então, falamos aqui das características do livro diário. Não esqueçam, questão de prova também, tá? Agora vamos falar sobre o livro Razão. O livro Razão, ele, em regra geral, ele é facultativo, tá? Ou seja, nem todas as empresas lá não precisam do livro Razão, mas ele tem, para alguns tipos de empresas, eles são obrigatórios. Vai depender aqui da forma que ele apura o imposto de renda, ou seja, depende da empresa, do regime de tributação da empresa. Se ele, por exemplo, apurar o seu imposto de renda conforme que o lucro real, ele é obrigatório, tá? Não esqueça, essa é uma das especificidades dele. Outra característica, ele é principal porque vai registrar todos os fatos contábeis, só que não é porque ele registra todos os fatos contábeis que vai ser igual ao livro diário, porque ele vai registrar todos os fatos, mas de forma sistemática, ou seja, para cada um desses livros vai ter que ser registrado uma conta, ou seja, a conta banco, eu vou fazer lá numa parte do livro com razão só da conta bancos, conta movimento, um livro só das contas duplicatas a receber, outro só fornecedores e etc. Tá? Então, uma das características principais são esses. E ele é também considerado como, uma das características é que ele é analítico, porque ele mostra os lançamentos de forma detalhada também, tá? Outra característica aqui dos livros contábeis, o que ele ainda é exigido, o que ele pode possibilitar? Dos livros aqui, razão, tá? Ele possibilita o quê? Controlar, como já foi dito, o movimento de todas as contas, mas de forma o quê? Separada. Não esqueçam disso. O que vai lançar todas as contas de forma conjunta será o diário. O livro razão será separado. E ele também é exigido tanto o termo de abertura e encerramento, quanto tanto de termo de abertura quanto de encerramento. E deve ser assinalado ali, né? Tem que ter assinatura tanto do contabilista quanto do responsável pela empresa. Aqueles aí que são concurseiros, parece até, para que eu vou criar essa informação? Gente, isso aqui cai a rodo em questões de concurso, tá? Principalmente do livro diário, livro razão, são os principais exigidos. Outro modelo aqui de razonete. Agora eu vou trazer o modelo de razonete. Geralmente é uma representação gráfica lá do livro Razão, tá? Que ele mostra que os valores lançados a débito ou a crédito da conta num determinado período, além do respectivo saldo. Então, esse razonete a gente vai trabalhar bastante ali no 3.2, vocês vão ver. E ele é praticamente uma forma resumida desse livro Razão, porque aqui eu vou lançar todos os saldos. Vocês lembram? Aqui seria o nome da conta, que a gente vai incluir. Aqui seriam os saldos aqui devedores, né? E aqui seriam os credores. Depois de ser lançados esses saldos, eu vou fazer o abate aqui. Somo todos aqui, somo aqui e vou saber qual ficou o valor maior. Se o saldo estiver desse lado, a gente vai dizer que o valor maior sobrou desse lado, vai ser um saldo credor. Se for desse lado, vai ser considerado o saldo devedor, ok? Temos aqui outros exemplos de livros contábeis. Já até adiantei um pouco sobre o livro Caixa. Ele é um livro auxiliar,
falamos, ele não é o principal da empresa, ele é sistemático. Por que ele seria sistemático? Porque ele registra somente os fatos que envolvem movimentação de quê? De pagamentos e recebimentos. Ou seja, só registra os fatos de espécie caixa, tá? Por isso que ele é considerado um livro sistemático. Se ele registrasse outros tipos de contas, aí já não seria sistemático. O livro aqui de duplicatas, ele também é um auxiliar sistemático, né? Porque o nome dele já diz tudo, são as contas lá que envolvem as duplicatas e compras a prazo, ok? Só que ele é apenas obrigatório, pela lei aqui, ó, 5.474, né, lá de 68, para todas as pessoas jurídicas que realizam vendas com prazo, só que superior aqui, ó, a 30 dias. Aí você fala, nossa, professora, então a maioria das empresas, se a maioria das empresas aí consegue fazer um parcelado aí pra gente, né, então você já sabe que tá dentro. Tem que fazer. E temos aqui também outro livro, que é o livro Contas Correntes. Os Contas Correntes é o livro auxiliar do Razão e ele serve o quê? Ele vai controlar ali, gente, as contas que representam tanto os seus direitos e obrigações para a empresa. Vocês ainda lembram lá, né? O que é direito, o que é obrigação. Lembram disso? Falamos bem. Direito é o quê? É aqueles, né, valores que a empresa tem a receber de terceiros. E as obrigações é o que ela tem o quê? Que pagar aos terceiros. Ok. Agora, nós vamos falar, tá, das fórmulas de lançamento. Tudo bem, gente? Então, vamos estudar sobre as fórmulas de lançamento. Existem o quê? 4 tipos de fórmulas de lançamento. Uma que vai ser um débito e um crédito. Outra, um débito e 2 créditos. 2 débitos e 1 crédito. Ou 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Fala, meu Deus, o que é isso? Calma aí que a gente vai explicar agora para vocês, inclusive mostrando na forma de lançamento. Mas, professora, eu preciso decorar? Sim, você precisa. Precisa decorar sim, mas eu vou mostrar uma forma mais simples para você decorar, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo de cada fórmula. Antes disso, como eu falei, né? Por um caso, existe uma forma mais fácil de decorar? Sim, vou dar essa dica aqui para vocês. Vamos aqui. A primeira fórmula. Lembra que eu expliquei que a primeira fórmula era um débito e um crédito? Ó, vamos lá. Aqui um débito, até aqui um débito e um crédito. Só você observar aqui, ó, tem um débito e um crédito. Número 11. A segunda fórmula, um débito e 2 créditos. Sim, temos aqui, ó, tá vendo? Um débito, 2 créditos. Terceira fórmula, 2 débitos, 2 ou mais, tá, gente? Desculpa, 2 débitos e 1 crédito. Aqui, sim, vamos lá. E a outra seria como? 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Então, decorem essa sequência. 11, 12, 21 e 22. Olha aqui, ó. 11, 12, 21 e 22. Vocês decoram essa sequência, nunca mais vocês vão errar. Isso aqui também é questão de prova aí em concurso, tá, galera? Professora, mas eu não sei onde é o débito e o crédito. Ai, pelo amor de Deus, né? Se até agora, a gente já tá na terceira e você não sabe o que é um débito e um crédito. Tá difícil, meu filho. Então, tá aqui, ó. Você já sabe que o débito é sempre do lado esquerdo, tá? E crédito sempre do lado direito. Nunca esqueçam disso. Pronto, agora você já sabe como decorar, como que seriam esses lançamentos, essas fórmulas. Vou explicar para vocês uma forma agora prática, para vocês verem o exemplo, tá bom? Vamos lá, então. Um exemplo aqui da primeira fórmula. Aqui, compra à vista de veículo no valor de 20 mil. Gente, geralmente quando a gente fala à vista aqui, tá? Quer dizer que é na conta caixa. Lembrando que eu estou seguindo aqui os livros, exemplos do professor Marion. Por quê? Vocês vão ver mais na frente que alguns livros eu já considero à vista como já o banco conta movimento. Então aqui, quando eu estiver explicando, à vista vai ser conta caixa. Então, se eu estou fazendo aqui uma compra de veículo no valor de 20 mil, se é compra, só para rememorar para vocês, se é compra, é uma
entrada, você compra de um veículo, é uma entrada no ativo, né? Já sabe que veículo é no ativo. Já sabe que o ativo é de natureza devedora. E já sabe também que quando é de natureza devedora, eu aumento a débito e diminuo ao crédito. Então, se está aumentando o meu veículo, está aumentando o meu ativo, né? Com a entrada do meu veículo, eu devo lançar o quê? A débito. Lancei a débito aqui, 20 mil. E se está saindo o dinheiro do meu caixa, ou seja, eu tenho que lançar crédito, que é como eu dou baixa. Gente, isso aqui é só rememoração lá do quê? Da unidade 2, tá? Então, já estou até rememorando aqui. Então, o lançamento seria o quê? Um débito e um crédito. Aqui, ó. Então, aqui é um exemplo de primeira forma. E vocês já estão lembrando também as naturezas aqui as naturezas dos lançamentos aqui, tá? Das contas contábeis. Exemplo aqui de segunda fórmula. É um exemplo que podemos dar o quê? Recebimento de duplicata no valor de 30 mil com juros de 10%, tá? Ou seja, você tinha lá uma duplicata, né? Aqui, a receber, tá feliz, né? O cliente lá pagou, só que ele pagou com atraso. Quando o cliente atrasou, fez o quê? Você recebeu os juros, ou seja, teve uma receita ali, né? Então, se a duplicata, ela estava lá no débito, ela estava lá no direito, no ativo. Se o cliente pagou essa duplicata, quer dizer o quê? Que eu tenho que dar baixa nessa duplicata. Para sair do meu ativo, eu vou lançar a crédito. Olha aqui. E devo lançar também aqui que se chama a receita de juros, tá? Lembrando que receita de juros, ou seja, tudo que é receita, gente, no reconhecimento da receita vai ser sempre crédito, natureza credora. Na apropriação de despesa vai ser sempre débito, tá? Então, se é uma receita de juros, se eu estou recebendo esses juros, então é uma receita para mim, então já lança crédito. E esse valor, tanto o valor que eu recebi da duplicata quanto dos juros, ele vai entrar onde? Vai entrar lá no meu caixa, vai somar lá no meu caixa, ok? Perfeito. Aqui só lembramos aqui como faz os lançamentos e vamos mostrar o porquê que ele é exemplo aqui de segunda fórmula. Só observar aqui. Tá vendo aqui, ó? O lançamento teve o quê? Um débito e 2 crédito. Número 12 lá, né? 11 e 12, depois vem 21 e 22. A terceira fórmula aqui já foi ao contrário. Agora, a empresa pagou aqui, ou a entidade, desculpa, pagou duplicata no valor de 20 mil, só que ela pagou lá atrasado a duplicata dela, né? Comprou com o fornecedor lá, acabou pagando atrasado, teve um juros de 10%. Então, como ela teve, vai o quê? Ela estava lá, a duplicata estava lançada lá no meu passivo, se é do meu passivo, ela é o quê? Uma conta credora, não é isso? Se é uma conta credora, se eu vou dar baixa no meu passivo, é o contrário lá do ativo, eu devo lançar a débito. Então, ela deu baixa aqui, ó, na minha duplicata a pagar, que ela pagou os 20 mil, só que ela teve que lançar também uma despesa aqui, ó, com juros, né? Porque o previsto era 20 mil, mas pagou com atraso, teve que pagar esses juros. E lembra que eu falei que a apropriação de despesa é sempre débito? Então tá aqui, ó, lançado a débito. E todo esse valor saiu aqui do meu caixa, ou seja, ele teve que dar baixa lá no caixa de 22 mil, tá? Não esqueça aqui também, ó, sempre tá os valores, a regrinha lá das partidas dobradas. Para cada débito tem que ter um valor de crédito correspondente. Aqui você não tem como lançar aqui, por exemplo, 20 mil e aqui 22. Não, tem que ser 22 e 22. E como é que seria aqui, pessoal? Como é que eu vou identificar aquele terceira fórmula? Olha aqui, ó, 2 débitos e 1 crédito. É a sequência lá, 11, 12, 21 e agora vamos para o 22. Histórico de venda à vista de mercadoria no valor de 60 mil ao custo de 40 mil. Então, aqui eu tenho 2 lançamentos. Um que é quando eu comprei a mercadoria, eu comprei por 40 mil, que foi aquele meu custo. Esse CMV, gente, significa custo de mercadoria vendida, tá? Ele é uma conta lá de resultado, ele é despesa. Então, quer dizer o quê? Que essa mercadoria que eu comprei aqui de 40 mil, ela custou esse valor, 40 mil. Eu tenho isso em 40 mil. E o que seria esse vendas ou receita de vendas que a gente fala? É o valor que eu vendi essa mesma mercadoria. Então, eu comprei ela por 40 mil, mas eu vendi por quanto? Por 60 mil, ok? Então, só para lembrar, aí foi feito esse lançamento, né? Eu comprei ali
Vendi a mercadoria por 60, então aqui receita de vendas e lancei aqui o valor que entrou no meu caixa, 60 mil. Só que eu devo lançar também a baixa daquela mercadoria que está lá no estoque. Então o valor que eu baixo da mercadoria é esse aqui, os 40 mil, que era o valor que estava no meu estoque. E, consequentemente, eu também tenho que lançar o valor, o quanto custou essa mercadoria, que é a despesa do CMV. E esses dois lançamentos, estão vendo que é 2 e 2? Aí seria a sequência de 22. Lembrando, gente, que é 2 ou mais, não necessariamente precisa ter 2 aqui, tá? Poderiam ter 3, 4 lançamentos. Tranquilo? Bom, é isso. Ok. Então, pessoal, nossa aqui é a aula 3.1. Vocês viram aqui os livros contábeis, né? Os principais livros quais são? Os livros Diário e livro Razão, ok? E vimos também os lançamentos aqui, as fórmulas de lançamento. Temos a primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. Lembra a regrinha lá? 11, 12, 21, 22, ok? Então, nossa aula fica por aqui e nos vemos na próxima aula, que é a 3.2. Até mais e tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.